Hoje quero compartilhar uma experiência que vivi quando repeti uma frase por 3 vezes e, em instantes, já senti a mudança em minha vida. Foi algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que me fez compreender como pequenas escolhas podem abrir portas imensas dentro de mim. Eu estava em silêncio, apenas respirando fundo quando decidi experimentar, e o resultado foi imediato. A frase é: "Eu sou a energia que cria a transformação em minha vida." Essas palavras, ditas em silêncio, carregam uma força capaz de alterar minha vibração. Não é apenas uma afirmação bonita, é uma lembrança profunda de que a chave da mudança sempre esteve dentro de mim. Cada vez que a repito, sinto um movimento sutil, mais real, reorganizando tudo ao meu redor. Naquele momento, fechei os olhos e deixei que ela ecoasse dentro do meu coração. Uma vez, e senti um calor percorrendo meu corpo. 2 vezes. E percebi uma paz se espalhando na minha respiração. 3 vezes. E foi como se o universo inteiro tivesse me ouvido, respondendo ao meu chamado com sinais invisíveis. Foi então que compreendi. Não se trata de esperar o futuro ou buscar milagres distantes. A transformação começa no instante em que decido me alinhar com essa energia. Essa frase se tornou meu portal, uma chave que me leva para além das dúvidas e das limitações, conectando-me com a confiança e a abundância que já existem em mim. Por isso, hoje, ao compartilhar essa experiência, quero que você sinta o mesmo que senti: o poder do silêncio, a força de uma frase repetida com intenção e a certeza de que a vida responde quando abrimos espaço em nosso coração. 3 vezes foram suficientes para me mostrar que tudo pode mudar agora. Quando repeti aquela frase em silêncio, percebi que algo muito profundo aconteceu dentro de mim. Era como se eu tivesse aberto uma porta que estava escondida, uma porta que me levava a um espaço de paz e confiança. Não houve esforço, não houve demora. Bastaram 3 repetições silenciosas para que eu sentisse a mudança em meu corpo e em minha mente. Na primeira vez senti uma leve vibração no peito, como se meu coração tivesse entendido o que minha mente ainda tentava compreender. Era uma sensação de calor suave, como um abraço invisível que me envolvia e dizia: "Você está no caminho certo." Eu não precisei falar em voz alta, porque o poder estava na intenção silenciosa que coloquei dentro de mim. Na segunda repetição, notei minha respiração se acalmar de forma natural. O ar entrava e saía sem esforço, e junto com ele iam embora as preocupações que eu carregava. Era como se cada célula do meu corpo tivesse recebido uma ordem diferente: relaxar, confiar, entregar. Naquele instante percebi que a transformação já havia começado. Na terceira vez, uma onda de clareza tomou conta dos meus pensamentos. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando que eu não precisava esperar grandes milagres, porque o milagre já estava acontecendo em mim. Eu me senti leve, presente e ao mesmo tempo conectado a uma força que não consigo explicar em palavras, mas que sei que me sustenta. Compreendi então que a repetição não era apenas um exercício mental, era uma forma de alinhar meu coração com o universo. Cada vez que eu repetia a frase, sentia que estava enviando um sinal para além de mim, um sinal que dizia: "Estou pronto para mudar, estou aberto para receber." E esse sinal não ficou sem resposta. A transformação começou de maneira sutil, mas perceptível. Eu não era mais a mesma pessoa que havia começado o exercício minutos antes. Havia em mim uma serenidade nova, uma confiança renovada, uma certeza de que tudo estava se reorganizando a meu favor. A frase repetida em silêncio foi como um código que ativou algo adormecido em meu interior. E ao perceber isso, entendi que a vida sempre responde à vibração que eu escolho emitir. Se escolho o medo, recebo mais motivos para temer. Mas se escolho a gratidão e a confiança, a realidade ao meu redor começa a se ajustar a essa frequência. A frase que repeti 3 vezes se tornou o lembrete de que eu sou parte ativa dessa criação. Não precisei de rituais elaborados ou de horas de meditação. Bastou a intenção sincera e 3 repetições conscientes para que tudo se transformasse. Isso me mostrou que a verdadeira mudança está sempre mais perto do que eu imagino. O poder não está fora, está dentro, esperando apenas um gesto de reconhecimento. E assim,
Compreendi que repetir essa frase em silêncio não era apenas um exercício daquela noite, mas uma prática que poderia me acompanhar sempre. A cada vez que me sentir perdido, posso retornar a ela, repetir 3 vezes e reencontrar o caminho de volta para a paz e para a transformação. Quando percebi o efeito imediato da frase repetida em silêncio, entendi que não se tratava apenas de palavras, mas de uma frequência que eu estava ativando dentro de mim. Era como se cada vez que eu dizia internamente, "Eu sou a energia que cria a transformação em minha vida", o universo inteiro se reorganizasse para me mostrar que isso era real. Essa compreensão trouxe uma sensação de poder suave, que não era de controle, mas de confiança. Naquele momento, senti que meus pensamentos pararam de correr em direções confusas. A mente, que tantas vezes parecia agitada, encontrou um ponto de quietude. Era como se o simples ato de repetir 3 vezes tivesse criado um centro de equilíbrio em mim. Eu me dei conta de que não precisava lutar contra meus pensamentos. Apenas precisava realinhar minha energia com essa frase. A cada repetição silenciosa, um sentimento de gratidão surgia espontaneamente. Eu não precisei forçar, não precisei fingir. Simplesmente senti uma onda de reconhecimento por tudo aquilo que já estava presente em minha vida. Essa gratidão me mostrou que a transformação não começa quando algo novo chega, mas quando percebo o valor do que já tenho. Com esse estado de consciência, até meu corpo respondeu de forma diferente. Minhas mãos ficaram mais leves, meus ombros relaxaram, e percebi que o peso invisível que eu carregava já não estava mais ali. Era como se a frase tivesse limpado o excesso de tensões acumuladas, devolvendo-me um corpo mais disponível para o descanso e para a paz. No silêncio, compreendi que havia ativado algo que sempre esteve disponível, mas que muitas vezes eu ignorava: o poder da intenção. Ao repetir 3 vezes, eu estava declarando para mim mesmo e para o universo que estava pronto para a mudança. Essa prontidão foi suficiente para que eu sentisse imediatamente o fluxo de uma nova energia. Percebi também que repetir a frase era como plantar uma semente. Cada palavra silenciosa era um grão colocado no solo fértil da minha consciência. Eu sabia que essa semente germinaria, talvez de forma imperceptível no início, mas já com força suficiente para transformar meu futuro. E essa certeza me deu paz. Não foi apenas uma experiência isolada, mas um lembrete de que posso escolher a vibração que carrego em mim. Posso escolher a confusão, mas também posso escolher a clareza. Posso escolher o medo, mas também posso escolher a confiança. E tudo começa com um gesto tão simples quanto repetir 3 vezes em silêncio a frase que desperta essa transformação. Essa simplicidade é o que torna tudo ainda mais poderoso. Não precisei de nada externo, de nenhum recurso especial. Bastou parar por alguns instantes, respirar e repetir em silêncio. Isso me mostrou que a mudança que tantas vezes busquei lá fora sempre esteve acessível dentro de mim. E ela começa agora, todas as vezes que escolho lembrar disso. Assim percebi que essa prática não é um fim em si mesma, mas uma porta. Cada vez que repito a frase, abro uma passagem para um estado mais profundo de consciência, onde tudo parece se alinhar de maneira natural. E é nessa abertura que a vida encontra espaço para se reorganizar e me mostrar que a transformação acontece aqui e agora. Na terceira vez em que repeti a frase, algo em mim se abriu de uma forma que eu não esperava. Foi como se uma cortina invisível tivesse sido levantada e, por trás dela, eu pudesse enxergar um espaço de clareza e calma. A sensação não era de euforia, mas de uma paz profunda, como se finalmente eu tivesse voltado para casa dentro de mim. Nesse instante, percebi que a frase não apenas me transformava, ela revelava quem eu realmente era. Senti que cada palavra silenciosa tinha entrado no meu corpo como uma onda suave. Era como se ela tivesse viajado pelo coração, percorrido minhas veias e tocado cada célula. E quanto mais eu me entregava a essa vibração, mais entendia que não se tratava de repetir mecanicamente, mas de permitir que a frase se tornasse parte da minha respiração, parte da minha própria essência. Com isso, compreendi que o silêncio tinha um poder maior do que eu imaginava. Muitas vezes pensei que só mudaria se gritasse, se pedisse com força, se me esforçasse. Mas ali, em silêncio,
Descobri que é justamente na quietude que a transformação se manifesta. Não precisei de barulho, apenas de presença e intenção. Foi no silêncio que senti a resposta do universo. Ao mesmo tempo, percebi que o mundo ao meu redor parecia refletir essa nova vibração. As coisas que antes me incomodavam perderam intensidade. A mente que antes buscava explicações complicadas agora aceitava a simplicidade da frase. Era como se cada repetição tivesse apagado camadas de confusão e revelado uma verdade essencial. A transformação começa dentro. Essa experiência me ensinou que eu não preciso esperar grandes sinais externos para saber que estou mudando. Posso sentir no meu corpo, posso perceber na minha respiração, posso testemunhar no meu coração. E esse testemunho silencioso vale mais do que qualquer prova externa, porque ele é real, é íntimo e ninguém pode me tirar. Quanto mais deixava a frase ressoar, mais percebia que ela criava raízes em meu ser. Não era apenas um pensamento momentâneo, era uma semente que se aprofundava e começava a florescer em minha consciência. Eu não sabia como ou quando veria os frutos, mas já podia sentir que a transformação estava acontecendo em níveis invisíveis. Essa certeza me trouxe uma confiança nova. Eu não precisava mais me apegar à ansiedade de querer ver resultados imediatos. Bastava repetir, confiar e permitir que o processo seguisse seu curso natural. A vida não pede pressa, pede entrega. E naquele instante, ao repetir 3 vezes em silêncio, eu havia me entregado. Foi então que percebi que a frase não era um comando, era um lembrete. Ela me lembrava do que já existe em mim, do poder que eu já carrego, da energia criadora que sempre esteve presente. Eu não estava pedindo algo de fora, eu estava reconhecendo o que já era meu, e esse reconhecimento foi libertador. Assim, compreendi que 3 repetições foram suficientes para despertar em mim algo eterno, uma mudança que não veio de fora, mas que brotou do meu próprio interior, e percebi que poderia voltar a essa prática sempre que precisasse, porque a porta que se abriu nunca mais se fecharia. Ela apenas aguardaria que eu a atravessasse novamente. Ao repetir em silêncio aquela frase 3 vezes, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não era apenas uma sensação passageira, mas uma transformação real que se manifestava em meu corpo e em minha mente. Era como se uma nova frequência tivesse sido despertada, e essa frequência me colocava em sintonia com uma paz que eu não conhecia tão profundamente antes. Senti que a frase funcionava como um espelho, refletindo de volta a minha verdadeira essência. Quando dizia em silêncio, "Eu sou a energia que cria a transformação em minha vida", era como se eu estivesse me lembrando de algo que sempre esteve em mim, mas que havia sido esquecido pelo barulho do dia a dia. Esse lembrete era simples, mas carregava um poder imenso. Percebi também que quanto mais eu me entregava à repetição, mais o tempo parecia desacelerar. Minutos se tornavam eternos, e nesse espaço, eu sentia o presente de forma intensa. O passado perdia sua força, o futuro deixava de me preocupar, e só restava o agora. E nesse agora, eu sentia a vibração da transformação pulsando em cada parte do meu ser. A cada repetição, meu coração parecia se abrir ainda mais. Era como se cada batida fosse acompanhada de uma luz que se espalhava em ondas pelo meu corpo. Essa luz não vinha de fora, ela nascia de dentro, despertada pela força da frase. E quanto mais eu sentia, mais compreendia que a mudança não precisava de esforço, apenas de presença. O silêncio em que repeti as palavras também me ensinou sobre confiança. Eu não precisava provar nada a ninguém, não precisava explicar o que estava acontecendo, bastava sentir. E nesse sentir, percebi que o universo já entendia meu gesto, já respondia ao meu estado, já se reorganizava a partir da energia que eu emanava. Foi então que compreendi. A repetição em silêncio não era apenas um exercício mental, mas uma declaração energética. Era como se eu tivesse enviado uma mensagem clara ao campo invisível, e essa mensagem dizia: "Eu reconheço o meu poder, eu reconheço quem eu sou." Essa clareza me trouxe uma sensação de completude que nada externo poderia oferecer. Esse processo também revelou que a transformação não acontece de uma única forma. Às vezes é sutil como um suspiro,
Outras vezes é intensa como uma onda, mas em todas as vezes, ela é verdadeira. E eu entendi que ao repetir a frase 3 vezes, estava abrindo espaço para que cada tipo de mudança encontrasse seu lugar em mim. Eu senti que a frase se tornava um ponto de ancoragem. Sempre que a mente queria fugir para preocupações ou medos, eu podia voltar a ela e reencontrar o equilíbrio. Ela era como uma chave que eu podia usar sempre que desejasse, e que nunca perdia sua força, porque sua verdade era eterna. Assim, percebi que repetir 3 vezes em silêncio foi mais do que um gesto daquela noite. Foi um despertar para uma prática que pode me acompanhar em qualquer momento da vida. E ao saber disso, um sentimento profundo de gratidão tomou conta de mim, porque entendi que carrego comigo uma ferramenta simples e ao mesmo tempo infinita. Naquele instante em que repeti a frase 3 vezes em silêncio, percebi que a transformação não acontecia apenas na minha mente, mas também em meu corpo. Era como se cada célula tivesse recebido uma nova informação, um comando de equilíbrio e harmonia. Senti uma leveza física, como se algo invisível tivesse sido retirado de mim, abrindo espaço para que uma energia mais pura fluísse livremente. Meu coração batia em um ritmo mais tranquilo. Minha respiração se tornava mais profunda e meu corpo inteiro parecia entender que estava seguro. Essa sensação me mostrou que a frase não era apenas um pensamento, mas uma vibração que alcançava todas as dimensões do meu ser. Era como se a vida estivesse me lembrando de que eu já possuo tudo o que preciso para estar em paz. Ao mesmo tempo, percebi que minha mente começava a enxergar a realidade de forma diferente. Aquilo que antes parecia um problema sem saída, agora se mostrava pequeno diante da grandeza do que eu sentia dentro de mim. Era como se a repetição tivesse dissolvido camadas de medo e dúvida, revelando um espaço de clareza onde as respostas surgiam naturalmente. Compreendi então que repetir 3 vezes não era apenas um número simbólico, mas a medida exata para ancorar a frase dentro de mim. Uma vez desperta o coração, 2 vezes acalma a mente, e na terceira vez o corpo inteiro se alinha à nova frequência. Essa tríade se tornou um ciclo perfeito de transformação. Essa experiência me ensinou que o silêncio é fértil. Quando me recolho e repito em silêncio, crio um campo de energia onde o universo pode atuar. Não preciso falar alto, não preciso pedir com desespero, basta sentir profundamente. E nesse sentir, descubro que a vida já está respondendo, que as mudanças já estão acontecendo. Percebi também que a frase repetida se tornou um lembrete poderoso de quem eu sou. Cada vez que dizia internamente, eu sou a energia que cria a transformação em minha vida, eu reconhecia que não sou vítima das circunstâncias, mas criador da minha própria realidade. Essa lembrança dissolvia o peso da impotência e despertava em mim a coragem de seguir em frente. Essa prática também me conectou a uma gratidão espontânea. Ao perceber a mudança em instantes, entendi que não precisava esperar grandes milagres para reconhecer o sagrado. O verdadeiro milagre era sentir que eu já podia mudar minha energia agora, de forma simples e silenciosa. Essa gratidão reforçou ainda mais a vibração da frase dentro de mim. Ao deitar com essa consciência, senti que estava preparando não apenas o sono daquela noite, mas também o dia seguinte. Era como se cada repetição fosse um fio invisível costurando meu futuro, alinhando-o à frequência de confiança e transformação. Dormir nesse estado me fez sentir que estava entregando minha vida ao cuidado de algo maior. E assim, compreendi que aquela frase não era passageira, mas uma chave que eu poderia usar sempre que precisasse. 3 repetições em silêncio bastaram para provar a mim mesmo que a mudança é possível agora. E esse agora se tornou eterno, porque a cada vez que repito, renovo em mim a certeza de que tudo pode se transformar. Quando percebi a força que 3 repetições em silêncio tinham sobre mim, compreendi que não era apenas um exercício, mas um ritual sagrado de reconexão. Era como se a cada vez que repetia a frase, eu me aproximasse mais de uma verdade essencial que estava adormecida dentro de mim. Esse despertar trouxe uma sensação de completude, como se finalmente eu tivesse encontrado aquilo que sempre procurei. Na primeira vez, senti o coração se abrir. Na segunda, a mente se acalmar. E na terceira, meu corpo inteiro se alinhar em paz. Esse ciclo perfeito me mostrou que não era coincidência,
mas uma fórmula que funcionava sempre que eu me entregava de verdade. E nesse instante, percebi que o segredo não estava apenas nas palavras, mas na intenção silenciosa que as acompanhava. O silêncio me revelou um poder que muitas vezes ignorei. Eu sempre acreditei que precisava falar alto, explicar, argumentar, mas ali aprendi que a verdadeira transformação acontece no invisível. O silêncio é fértil, é onde tudo germina, é onde o universo escuta sem distrações. Repetir em silêncio foi como plantar uma semente em um solo puro, e já naquela noite eu senti os primeiros brotos surgindo. Essa prática também mudou minha forma de olhar para os desafios. Situações que antes pareciam pesadas começaram a perder força diante da vibração que eu carregava. Eu não precisava mais lutar contra tudo, bastava me alinhar com a energia que a frase despertava. Era como se o universo reorganizasse as peças por mim, enquanto eu apenas permanecia no estado de confiança. Senti que minha respiração se tornava mais profunda e serena, como se cada inspiração trouxesse clareza, e cada expiração levasse embora os resíduos do medo. Essa respiração consciente era o corpo confirmando que algo tinha mudado dentro de mim. Não era apenas uma sensação mental, era uma transformação real acontecendo em todos os níveis do meu ser. Com o tempo, percebi que essa frase podia ser usada em qualquer momento, não apenas antes de dormir. Bastava fechar os olhos por alguns instantes, repetir 3 vezes em silêncio e deixar que a energia se realinhasse. Essa descoberta me trouxe liberdade, porque entendi que não dependia de lugar, de hora ou de circunstância. O poder estava sempre disponível dentro de mim. Essa prática me fez enxergar também o valor da simplicidade. Muitas vezes buscamos respostas complexas, mas a mudança que precisamos está em gestos pequenos, sutis e consistentes. Repetir 3 vezes em silêncio foi um lembrete de que o essencial nunca é complicado, porque a verdade fala através da simplicidade. Ao mergulhar nessa experiência, percebi que a frase não apenas me transformava, mas me conectava a algo muito maior. Era como se minha energia se expandisse e tocasse o campo invisível, enviando uma mensagem clara de quem eu era e do que estava pronto para viver. Essa conexão me trouxe a sensação de não estar sozinho, de ser parte de algo infinito. E assim, naquela noite, adormeci em paz, sabendo que 3 simples repetições foram capazes de reorganizar minha energia, minha mente e meu coração. A frase se tornou um lembrete eterno de que a mudança está sempre ao meu alcance, e que o silêncio é o lugar onde os maiores milagres acontecem. Quando experimentei a força dessa frase repetida em silêncio, percebi que algo muito maior estava acontecendo. Não era apenas sobre acalmar a mente por alguns instantes, mas sobre criar uma ponte entre meu interior e o universo. 3 vezes em silêncio foram suficientes para me mostrar que eu não precisava de nada externo para sentir essa conexão. Ela já existia, sempre esteve em mim esperando que eu a acessasse. Naquele momento entendi que a repetição silenciosa era como um chamado. Cada vez que repetia, eu enviava uma mensagem clara: estou pronto para viver a transformação. E a resposta vinha de imediato, não em palavras, mas em sensações. Meu corpo se aliviava, minha mente se expandia, e meu coração reconhecia uma verdade antiga: eu sou o criador da minha realidade. Foi impressionante notar que, ao repetir a frase, até minha percepção do ambiente mudou. O silêncio do quarto já não era apenas ausência de som, mas presença de vida. Cada respiração se tornava um lembrete de que eu estava conectado com algo muito maior. Era como se cada detalhe, por menor que fosse, estivesse impregnado de um significado sagrado. Esse exercício me mostrou também que o tempo é relativo. 3 repetições não duraram mais do que alguns segundos, mas os efeitos se estenderam como se fossem horas. Senti como se tivesse vivido uma meditação profunda em poucos instantes. Essa intensidade me provou que não é a duração que importa, mas a qualidade da presença que coloco em cada gesto. Ao mesmo tempo, percebi que minhas preocupações começaram a perder força. Aquilo que parecia urgente e pesado durante o dia já não tinha o mesmo impacto. Era como se a frase tivesse reorganizado minhas prioridades, lembrando-me de que o mais importante não é o que acontece lá fora,
mas o que eu decido sentir aqui dentro. A cada repetição silenciosa, eu me reconectava com a certeza de que não estou sozinho. Sentia como se uma força invisível me envolvesse, cuidando de mim, guiando meus passos. Essa sensação não era fruto da imaginação, mas da vibração real que nascia dentro do meu coração. Era a vida me lembrando de que sempre posso confiar. Essa confiança mudou também a maneira como olhei para o futuro. Já não havia medo, apenas uma expectativa serena. Eu sabia que, ao dormir com aquela frase repetida 3 vezes, estava plantando sementes de transformação que germinariam nos dias seguintes. E essa certeza me trouxe uma paz que nenhum pensamento negativo conseguiu apagar. Percebi que a repetição silenciosa não era apenas uma prática da noite, mas um recurso para toda a vida. Sempre que me sentir perdido ou ansioso, posso retornar a ela, repetir 3 vezes e reencontrar o caminho da clareza. Essa consciência me deu liberdade, porque entendi que carrego comigo uma chave que abre portas a qualquer momento. E assim, naquela noite, fechei os olhos com um sorriso silencioso. Eu sabia que algo tinha mudado de forma irreversível. 3 repetições foram suficientes para me provar que a transformação não é uma promessa distante, mas uma realidade que começa agora, no instante em que escolho sentir e acreditar. Ao repetir em silêncio aquela frase 3 vezes, percebi que não estava apenas dizendo algo a mim mesmo, mas ativando um código de transformação que já existia em minha alma. Era como se cada palavra despertasse uma memória esquecida, lembrando-me de que eu sou parte de algo muito maior. Essa consciência me trouxe uma calma tão profunda que senti meu corpo inteiro descansar em um estado de confiança absoluta. Naquele momento, compreendi que a mudança não acontece apenas quando algo externo se transforma, mas principalmente quando minha vibração interna se reorganiza. 3 repetições foram suficientes para ajustar minha energia, como se eu tivesse afinado um instrumento que estava desafinado. E ao me alinhar, percebi que tudo ao meu redor também começava a se ajustar em sintonia. Essa prática me mostrou que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra dita em voz alta. No silêncio, não existe distração, não existe julgamento, apenas a verdade pura ressoando dentro de mim. Repetir 3 vezes em silêncio foi como mergulhar em um oceano tranquilo, onde as respostas não precisam ser buscadas, porque já estão presentes em cada onda. Senti também que a frase repetida funcionava como uma chave que abria portas invisíveis, portas que me levavam a estados de paz, portas que me conectavam com a abundância, portas que me lembravam do amor que já habita em mim. E quanto mais eu me entregava a essa experiência, mais entendia que não havia limites para onde essa chave poderia me levar. Percebi que a transformação não era um evento isolado, mas um processo contínuo. Cada vez que repito, crio um movimento que se expande, que toca não apenas a minha vida, mas também o campo ao meu redor. Essa energia silenciosa alcança pessoas, situações e possibilidades que nem sequer imagino, mas que são atraídas pela frequência que escolho carregar. Essa consciência me trouxe também um sentimento profundo de gratidão. Eu agradeci não apenas pela frase, mas pelo simples fato de poder experimentá-la. Agradeci pelo corpo que me sustenta, pelo ar que respiro, pelo silêncio que me envolve. E nesse agradecimento, percebi que a gratidão e a transformação caminham juntas, porque ambas nascem do reconhecimento do presente. Enquanto respirava, notei que o sono se aproximava de forma suave. Mas não era um sono comum, era um descanso carregado de luz. Eu sabia que adormecer nesse estado significava permitir que a frase continuasse atuando em mim, mesmo durante os sonhos. Era como se ao fechar os olhos eu entregasse meu ser inteiro à energia da transformação. Entendi então que não precisava esperar grandes sinais para acreditar. 3 repetições foram suficientes para me provar que a vida já responde quando eu escolho me alinhar. Essa escolha silenciosa tem mais poder do que qualquer esforço externo. É no instante em que digo em silêncio que sou a energia da transformação, que tudo começa a se mover em meu favor. E assim, naquela noite, deixei que o silêncio me envolvesse completamente. A frase ecoava ainda em meu coração, suave, mas firme. Eu sabia que, ao acordar, algo em mim já seria diferente, porque a mudança já havia começado.
E essa certeza foi o presente mais precioso que recebi. A convicção de que 3 repetições em silêncio podem realmente transformar uma vida inteira. Agora que o silêncio da noite me envolve, sinto a força do que vivi ao repetir em silêncio aquela frase 3 vezes. Não foi apenas um exercício, foi uma experiência real de transformação. Em instantes percebi que minha mente encontrou clareza, meu corpo encontrou descanso e meu coração se abriu para uma paz profunda. E tudo isso aconteceu de maneira simples, silenciosa e verdadeira. Compreendi que a frase não é apenas um conjunto de palavras, mas um lembrete daquilo que sempre existiu dentro de mim, o poder de criar e transformar. Quando digo em silêncio, eu sou a energia que cria a transformação em minha vida. Sinto que estou declarando ao universo quem eu sou de verdade. E essa declaração é ouvida, acolhida e respondida com sinais de mudança. Essa prática me mostrou que não preciso esperar milagres distantes, porque o milagre já está aqui, no instante em que escolho me alinhar com essa vibração. 3 repetições foram suficientes para me provar que a vida sempre responde quando abro espaço.